E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do Gráfico. No vídeo de hoje vamos falar sobre margem de segurança e sangria. Será que você realmente sabe o que é e para que serve? A ideia de fazer um vídeo com esse tema surgiu da dúvida num vídeo que a gente fez a respeito de folder, margem de segurança e sangria, o folder com duas dobras, para você saber que quanto você tem que deixar para não ser cortado, quanto deixar de sangria, por que essa parte interna aqui ela tem que ser menor. Eu fiz um vídeo já sobre isso do CorelDRAW, do InDesign e no Photoshop, eu vou deixar o link aí na descrição, tô devendo do Illustrator, em breve eu vou trazer. E acontece que nesse vídeo, o Roberto Rafael veio com a seguinte dúvida, eu vou ler como ele colocou aqui. Se, por exemplo, o folder for 298mm de largura, então na verdade eu tenho esses 5mm de margem de segurança para cada lado, então aí no final não vai ser, quando ele estiver cortado, ele não vai ser 298mm, e sim 288. Então o que ele imaginou? Que a margem de segurança vai ser cortada obrigatoriamente, então que o trabalho dele teria 1 centímetro a menos de tamanho final. E não é isso. Então a gente vai entender primeiro como o trabalho funciona, como ele é rodado numa gráfica e por que ele é rodado daquela maneira, pra gente entender o que é a margem de segurança e sangria. E calma lá, vocês vão ver que o seu trabalho sim tem que ficar com o tamanho que você orçou no final, ou pode ter uma variação aí de uns 2mm, isso assim é comum e é aceitável, mas 1 centímetro já seria algo um tanto quanto demais. Então primeiro vamos pensar naquele folder, a gente tá com ele aqui, vou abrir ele, quando ele foi impresso, lembrando que aqui eu fiz um modelinho, tá numerado aqui só para exemplificar, mas eu fiz esse modelinho aqui numa folha de A4, porque eu não tinha um sulfite aqui na mão, uma folha de caderno na verdade. Mas vamos supor, quando ele vai ser impresso, ele não vai ser impresso bonitinho, frente, verso, uma única folha e já vai sair pronto. Não, ele vai ser impresso com vários. Eu vou tentar deixar um desenho aqui ou aqui em algum lugar de como seria a exemplificação de como sairia esse folder. Então, como vocês devem estar vendo aí no desenho agora, saem às vezes 3, 4, 6 folders, dependendo do aproveitamento, do tamanho do folder, tamanho da folha que fosse usada. E o que acontece? Quando vai uma coisa, uma quantia assim para a guilhotina, que é onde vai ser cortado, que é o primeiro passo após a impressão, pode sim ter uma variação. Pode ter variação também da folha, dar uma mexida lá na máquina enquanto ela está rodando. Então um fica um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então a margem de segurança ajuda nisso. Tanto a margem de segurança quanto a sangria. Porque se tiver dentro daquela margem de 5mm, que geralmente a gente estipula, existem serviços que precisam de margens maiores em determinadas áreas, mas se você tiver com ele dentro daquela margem, quando for cortado, ele pode variar 1, 2mm, não vai cortar. Só que depois a pessoa vai cortar aqui desse outro lado, mantendo o tamanho que tem que sair. Então não é que você vai perder 5mm na outra ponta e nessa ponta também você vai perder 5mm. E na verdade, se chegar a perder tanto assim, os 5mm, já seria um absurdo. Mas é uma margem que a gente deixa por desencargo, para não cortar algo importante. Isso quando a gente está pensando em folder, ou mesmo folheto. Caderno, por exemplo, eu tenho esse caderno aqui do Mário, a capa é impresso separado, porque ela é um outro material, mas essas folhas aqui de caderno, vou colocar aqui para vocês verem, elas não são impressas separadinhas, unitárias. Elas são impressas lado a lado, mas fazendo sentido para a dobra. Por quê? Eu vou deixar um desenho aí também e com numeração de como elas ficariam. Para vocês entenderem, por exemplo, como é feita uma revista, como é feito um livro. Livros como esse, por exemplo, inclusive é um bom livro, viu? Vale a pena ler, indico. Mas ó, é um livro lombada quadrada, então os cadernos têm que ser dobrados para facilitar na produção. E com essa dobra, que seria um outro passo, fora a variação que a folha pode ter quando entra na máquina, fora a variação do corte, temos a variação de dobra em alguns serviços. Então, em decorrência disso, sim, precisamos de margem de segurança e sangria para que isso não aconteça. Então, eu fiz um modelinho aqui como sairiam as suas folhas impressas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar a numeração e a forma que eu separei, que eu fiz uns riscos aqui para mostrar como se cada uma dessas, tá indo pro lado errado, como se cada uma dessas fosse uma página de um livro ou de uma revista, isso considerando que fosse um caderno de 16, podem ter cadernos de 4 páginas, 8 páginas, enfim, eu vou tentar deixar um desenho aqui ou aqui, que fica mais fácil o desenho com a numeração, fica mais fácil de entender. Mas imaginem que quando, fora a impressão que eu falei que ela pode variar um pouquinho, um pelinho para cá, um pelinho para lá, imaginem que ele vai entrar numa máquina, a máquina vai dobrar aqui, já pode ter uma variação, o papel pode ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, depois disso vai entrar aqui e dobrar de novo, ou dependendo da máquina, entra aqui e dobra para cá,
deixa eu ver se vocês estão enxergando, e depois vai bater aqui, quer dizer, todo esse processo de dobra papel, tenta dobrar uma folha A4 na sua mão em 16 partes, vocês vão ver que ela vai ter uma variaçãozinha de alguns milímetros, e com máquina é menos preciso do que se fosse na mão, e ambos e convenhamos, coisa que for em larga escala não tem como ser feito manualmente, sem falar que seria muito mais caro. Então, todo esse processo tem uma perca aqui que você pode andar a folha 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, pode ter essa variação. Então, a margem de segurança é para isso também. Então, a gente já entendeu como funciona no caso de um folder, no caso de uma lâmina solta, e a gente entendeu como que funciona no caso de um livro, de uma revista. Beleza, então essa margem é para que também, no caso de uma revista ou de um livro, ela não pode andar mais do que esses 5 milímetros, ou em alguns casos, vamos supor, no livro, ele ainda tem a aba de cola que vai estar aqui na lateral. A parte onde vai ser... A aba de cola não, né? A parte onde vai ser colada ou grampeada. Então, querendo ou não, perde mais uma parte que vai entrar aqui. Às vezes a cola da capa ou o espiral, dependendo do material, vai comer e perder esse lado. Quer dizer, você precisa também dessa margem para evitar que você perca algo importante. Então é para isso que é a margem. Seu material não vai ficar menor. Mas Bruno, tudo bem, temos isso para a margem de segurança. Então, que raios é a sangria? Para que serve a sangria? O que importa é minhas coisas não serem cortadas, não é? Eu vou usar essa capa aqui porque ela tem cor, fica mais fácil para eu poder exemplificar. Vamos supor, ela aqui deve ter o tamanho do A4, 21 por 29,7. Vamos supor que a pessoa montou essa arte no tamanho exato e teve essa variação. Assim como teve, tem uma margem legal aqui, não vai comer texto da logo, não vai comer nada, nem isso daqui. Então por que eu preciso da sangria? Se ela fosse exata e andar um pouquinho para cima na máquina ou em alguma dobra, o que vai acontecer? Vai aparecer a cor do papel aqui embaixo, que é o branco. Então a sangria, que é a continuação da sua área, vamos supor esse preto aqui, ele teria que ser continuado embaixo, teria que ter uma imagem a mais. Por quê? Porque se tiver essa variação não vai ficar a cor do papel, vai ficar a cor que você quer que apareça no seu material. É a mesma coisa aqui, esse azulzinho. Bruno, eu não quero que fique branco a hora que acabar esse azul. Então você tem que ter sangria, para se o papel, a dobra, qualquer um dos passos ou do acabamento, ou da impressão, ou do corte, tiver uma variaçãozinha para cá, para lá, para qualquer lado, não vai ficar branco, vai ficar com a cor que está aqui. Então isso é a sangria. Lembra que eu falei da margem de segurança no caso do espiral, por exemplo? Vamos supor, não, eu vou deixar 2 milímetros aqui do final da minha arte. E aí você tem o espiral. O espiral vai pegar com os furos em cima do seu texto, da sua logo, de coisas que são importantes. Então é por isso que sim, é obrigatório e sim, é importante margem de segurança e sangria. Tanto para um espiral, quanto um livro lombada quadrada, ou quanto um folder, folheto, todos têm sua importância para algum acabamento ou alguma parte, etapa de impressão, etapa do processo gráfico. E não, o seu material não pode vir tão menor assim, ele pode ter uma diferença de 1 milímetro, 2 milímetros, são diferenças até que a gente nem iria perceber e que são até toleráveis, mas se o seu material vier com 1 centímetro de diferença, peraí, tem algo muito errado, porque a gráfica não pode chegar a reduzir tanto do seu material. Então, recapitulando rapidinho, margem de segurança sim varia de serviço para serviço, tanto que temos vários vídeos aqui no canal para alguns serviços diferentes, lâmina solta, lombada quadrada, brochura, folders. Então, cada serviço tem a sua margem. Não quer dizer que porque você usa 5 milímetros de margem de segurança em todos os lados num folder, não quer dizer que é a mesma margem que você vai usar num livro com, seja lombada quadrada, seja espiral. E a mesma coisa vale para sangria. O mínimo que se pede em, sei lá, 80% dos materiais é 3 milímetros de sangria para cada lado, mas tem casos que você precisa de mais sim. O caso desse caderno aqui, por exemplo, se vocês olharem dentro dele, vocês vão ver que a sangria ela entra para cá e ela fica embaixo dessa folha, ou seja, 3 milímetros não dariam conta, talvez 1 centímetro a mais de arte precisaria disso daqui. Lembrando que essa parte a mais, essa sangria, não pode ser descontada da sua margem de segurança, porque o que ia adiantar? Eu vou ampliar no geral, aí a minha logo vai vir aqui para cima, a minha logo, a hora que eu dobrar o material, cortar, ela vai sumir. Nesse material, por exemplo, ela iria entrar aqui embaixo dessa outra folha. Então é por isso que ambas são extremamente importantes e ambas são extremamente necessárias e não podem ser ignoradas, margem de segurança e sangria.
Margem de segurança, tudo que você não quer que seja cortado. Sangria, tudo aquilo que pode ser cortado e que não vai deixar o branco do papel no final do seu trabalho se houver uma variação. Lembrando que esses são só alguns dos exemplos, alguns dos trabalhos que podem ser feitos com impresso, e isso é só para vocês terem uma noção, pessoal. Então sempre que vocês forem trabalhar com algum material, que também pode variar de gráfica para gráfica, tem gráficas que tem equipamentos que tem uma margem de erro maior, equipamentos mais arcaicos, então sim, talvez eles peçam para você uma margem de segurança maior. Por exemplo, eu vi no vídeo do canal do gráfico que um folheto eu posso fazer com 3 mm de margem de segurança, então eu não vou mandar com 5 ou com 8 só porque a outra gráfica quer. Afinal de contas, se o canal do gráfico falou que eu posso fazer com 3, a outra gráfica tem que aceitar. Não! Graças a Deus eu trabalho numa gráfica que tem equipamento de ponta, então a variação para um panfleto, por exemplo, é de no mínimo 3 mm. Tudo bem que tem o seu bom senso também, você não vai deixar logo 3 mm do corte ficar um pedacinho assim para ela estar rente ao papel, não, você deixa uma margem maior também por questão de estética. Mas sim, é a realidade da gráfica que eu trabalho, essa margem dá e sobra. O que eu recomendo? Tanto que nos vídeos eu costumo falar, faça no mínimo com tanto, mas o ideal é tanto. Por exemplo, panfleto, realmente o mínimo é 3 na gráfica que eu trabalho, mas eu indico com 5, porque às vezes você vai mandar numa gráfica mais fundo de quintal que vai ter uma variação maior, então esses 5 mm te dão uma garantia maior que o seu material não vai ser cortado. Então não tente dar uma desperta em posso ignorar a margem de segurança, posso ignorar a sangria, a gráfica se vira. Porque dependendo da gráfica, meu amigo, eles vão simplesmente aceitar o seu material, vão rodar e o que sair, saiu. Afinal de contas foi você que mandou. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender o que é margem de segurança e o que é sangria. Se ficou alguma dúvida, coloquem logo abaixo aí nos comentários. Se tiverem sugestões de vídeo, coisas que gostariam de saber, coloquem logo abaixo aí também que a gente traz. E é claro, não esqueça de indicar o canal para amigos, que isso ajuda demais. Se cada um indicar o canal para mais 3 amigos designer, o canal aqui logo cresce, chega aos 10 mil inscritos. E isso incentiva a gente a produzir vídeo cada dia mais. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!